Olá pessoal, já chegamos por aqui com um programa novo. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise do que mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos mostrar que o X já está com tudo pronto para voltar a funcionar no Brasil. Todos os documentos foram apresentados ao STF. Um cheiro ruim está no ar. Anatel quer colocar no lugar da Starlink empresa africana que trabalha em coworking em São Paulo. Soberania nacional brasileira está ameaçada e deputada federal alerta para o problema e tenta inverter o sucateamento das Forças Armadas provocado pelo atual governo. São os destaques que preparamos para você em nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Vamos lá, me responda uma coisa, se você puder. Por que essas autoridades, governantes, acham que podem sair por aí falando livremente o que dá na cabeça? A resposta pode ser a confusão mental. Ou seja, não pensam como representantes que são, e sim como verdadeiros donos de toda a situação. Ninguém se acha um funcionário público que é eleito para representar as necessidades do eleitor. Não. Só lembram disso em épocas de campanha para pedir votos. Depois que são eleitos, acham que recebem uma procuração de livre punho para serem donos de tudo que está relacionado à sua circunscrição. No Brasil, os caras se acham donos do país e por isso mesmo pensam que podem sair por aí falando o que dá na telha. É difícil para essa gente entender que existe uma separação, um limite entre os desejos pessoais de quem está no comando e as necessidades reais e coletivas de quem por direito deve ser assistido, ou seja, o povo. Quem pode dizer que as declarações de Lula na ONU representam o pensamento do Brasil, do povo brasileiro? Quem? Só porque ele foi colocado na cadeira de presidente da República, ele pode externar as suas opiniões pessoais como se fossem do país inteiro? Claro que não. Não se pode colocar em risco toda a integridade de uma nação apenas porque o cara que deveria trabalhar para o povo quer simplesmente fazer valer suas vontades próprias. Não se pode chegar em uma conferência de líderes na Organização das Nações Unidas e minimizar o sofrimento de um povo que tem sido hostilizado desde que a humanidade passou a existir. Se ele pensa desse jeito, que vá discutir em suas rodas de amigos, mas nunca em posição de fala oficial que pressupõe um amplo debate prévio com a sociedade para a tomada de qualquer posição. Isso deveria ficar mais claro na constituição das normas, das leis. Hoje, por exemplo, um governante, depois de eleito, pode, se quiser, se voltar facilmente contra aquele que o elegeu e provocar atos absurdos que atentam, inclusive, contra a integridade física de quem ele deveria servir. O entendimento está todo errado, mas pode ser mudado pelos congressistas em uma nova Constituição. As falas de Lula, querendo aparecer para o mundo, só o isolaram ainda mais da comunidade internacional. A diplomacia brasileira está levando o Brasil para o rol das ditaduras mais rejeitadas e temidas de todo o mundo. Dizer que Israel tem cometido genocídio sem considerar a provocação horrorosa de quem está sendo sucumbido nessa guerra é mostrar ignorância pura e veia nefasta de agressor dos direitos humanos, exatamente como aqueles que dão início aos conflitos que estamos vendo. No leste europeu, ele defende que a Rússia fez a coisa certa. No Oriente Médio, culpa Israel pelas agressões que recebe. Falar de paz na guerra da Ucrânia para ele é só dando a vitória para a Rússia. Falar de paz em Gaza é só com a aceitação de Israel de que seu povo deve deixar de existir. Não se leva em consideração as vidas de judeus que se perdem por causa das agressões gratuitas. Só se fala das que morrem, terroristas, alvos de ofensivas militares bem-sucedidas. Esses são considerados mártires.
heróis da resistência utópica. Mas essa é a narrativa de todos eles: mostrar o que recebem e não o que fazem. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, criticou a fala do presidente brasileiro, que é desengonçado e falastrão, quando este disse que o que começou como uma ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes se tornou uma punição coletiva de todo o povo palestino. Mas não é nada disso. O problema está com os próprios extremistas que usam as pessoas inocentes como escudos humanos para, escondidos atrás delas, continuarem praticando seus atos de horrores e extremismos. Se o presidente está incomodado com tudo isso de verdade, por que não faz a coisa certa? Quer se meter mesmo nesses conflitos? Então pega o avião da FAB, coloca ali uma comitiva de pelo menos 100 pessoas, como fez para Nova York, e se manda para o centro dos conflitos mundiais. Vai lá para o comando do Hamas ou do Hezbollah e convence os líderes a pararem com tudo isso, com a violência, com os ataques. Vai lá no meio da bagunça toda. Vai lá na Rússia e convence o Putin a sair da Ucrânia. Vai lá no Líbano e convence o Hezbollah a parar de mandar bombas contra Tel Aviv. Aproveita que o Irã é do BRICS e convence o Ali Khamenei a esquecer esse negócio de ódio e de vingança. Não é o governo do amor? Ou só vale para quando é só para os aliados? Pois a CONIB respondeu o presidente Lula dizendo que não há nenhum genocídio na faixa de Gaza e nem mesmo no Líbano. A organização lembrou que todos viviam normalmente quando as agressões partiram do lado terrorista do Hamas contra civis inocentes. Crianças, bebês, mulheres e idosos. Apoiar o que está acontecendo é se declarar igual aos que estão cometendo esses atos de terror. É se declarar implicitamente uma célula do terror em território brasileiro, sem que o Brasil inteiro seja parte disso. É um esculacho, é uma vergonha. Enquanto isso, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, há quem diga fortemente pelos corredores do Palácio do Planalto que ela está com os dias contados. Até o partido do presidente, o PT, já preparou a brasa e o espeto para assá-la na fogueira o quanto antes. Congressistas da base governista criticaram Marina por ela ser mais acadêmica do que uma profunda conhecedora da prática. Eles apontam a ministra como a responsável pelo aumento das queimadas em todo o território nacional. Segundo dizem, ela não está sabendo lidar com a situação e acaba aumentando o prejuízo político para o governo Lula. E é verdade, quanto mais tempo ela ficar no cargo, pior para o governo, que só passa a ideia de falta de planejamento para lidar com a situação. A saída de Marina Silva já seria um sinal claro das intenções do governo em combater esse problema que só cresce a cada instante. A ministra, como todos do governo, são políticos, e políticos só tomam decisões que interessam aos partidos. A falta de conhecimento técnico tem sido a mola mestra desse governo, e as consequências são bastante claras. Uma série de medidas erradas que estão lotando os tribunais com ações reparatórias. E para piorar, a proposta dela de criar a figura de uma autoridade climática vai ser derrubada pelo Congresso Nacional. Até Rui Costa, ministro da Casa Civil, que também é do PT, discorda da proposta, pois, ao invés de resolver o problema, só aumentaria o tamanho desse elefante branco. A ministra ficaria com mais poderes para não fazer absolutamente nada de efetivo. Ou seja, só mais aumento de gastos públicos. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai analisar também o pedido do X para retomar as atividades no Brasil. Mas antes, nós vamos fazer uma pausa para o recado de nosso apoiador. É para quem quer melhorar a performance sexual
E nessa hora é importante estar com a cabeça no lugar. Veja o recado da Tatá Onofre. Vai, Tatá. Exatamente, Paulo. E esse é o melhor investimento para você que é homem. Eu sempre falo, o homem inteligente é o homem que se cuida, não sai de casa com a gasolina no reservatório. É isso. O Max Viril Power 40, ele é o melhor aliado para te alcançar em tudo no dia a dia. Ele tem uma cápsula concentrada com todos os nutrientes e o de mais alta performance para reativar o teu corpo. Sabe por quê? Senão a gente vai acostumando com cansaço. A gente vive naquele ciclo. Acorda, trabalha, chega em casa cansado, dorme, acorda cansado, estressado, ansioso, não sobra tempo para o relacionamento, a briga vai tomando mais espaço, a gente perde intimidade, vive só aqui naquele selinho, oi, tudo bem, meu amor, boa noite, e aí pronto, meu amigo, a autoestima vai lá embaixo. Então, pera, ó, Max Viril Power 40, ele vai trazer muito mais vitalidade, mais desejo, mais vigor, virilidade, sabe aquele gostinho do começo do relacionamento? É isso, essa intimidade, esse chamego, esse amor que não pode faltar. Só que é o principal, quando a gente fala no Max Viril Power 40, ele vai tratar 3 coisas que todo homem fica apavorado. Primeiro, ejaculação precoce. Ele vai trabalhar hipersensibilidade e ansiedade. Isso vai prolongar o seu tempo de ação, trazendo uma ereção duradoura, mesmo com o uso do preservativo. Além disso, ele também vai trabalhar firmeza, resistência, principalmente você que é diabético. Mesmo com a medicação em dia, amigo, começa a se cuidar, sabe? Porque mesmo com a medicação em dia, qualquer impedimento diminui sua potência, traz uma ereção flácida, cansaço crônico. Aí você começa a achar outros motivos e às vezes é a testosterona e muitas das vezes é a circulação. E o Max Viril Power 40, ele já cuida disso. Regula o teu corpo para voltar a produzir testosterona, melhora o fluxo sanguíneo, aumenta o calibre das veias, bombeia mais sangue para o órgão genital, trazendo 10 vezes mais potência, resistência e rigidez. É sucesso, é a academia do melhor amigo. Eu até brinco falando sempre isso. Então pega o telefone, vai ligando 0800 323 0090. Você que é esposa também, você cuida de tudo em casa, minha amiga. Esse é o melhor aliado para ajudar o seu esposo a atingir aquela meta, para você, meu amigo, tirar aquela academia do papel para melhorar a tua saúde, para você trazer de volta essa conexão com quem você ama. Mas tem que ligar agora, sabe por quê? Eu vou fazer o seguinte, além dos 70% de desconto, gente, 70, é o valor de funcionário. Você recebe sem pagar o frete, a ligação também é gratuita, é personalizada a caixinha, segura, sigilosa, e você também vai levar de presente um smartwatch, esse relógio lindíssimo, cheio de função. É aquele que você recebe até notificação do WhatsApp. Vai também para você o fone sem fio Bluetooth e um gel muito especial para apimentar a relação. Ó, 3 presentes, mas só para quem ligar agora. Não é amanhã, não. Não é daqui 2 horas. É agora. Pega o telefone e já vai ligando 0800 323 0090. O melhor estimulante com efeito em 20 minutos, 100% natural e que não atrapalha a tua medicação, não vicia, ao contrário, vai trazer saúde. Tem selo internacional de resultado. É só isso aqui. Max Viril Power 40, ó, 0800 323 0090. Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. A deputada Silvia Wayampi apresentou requerimento de informação ao Ministério da Defesa e manifestou preocupação com o contingenciamento de verbas da União para as Forças Armadas, ressaltando as graves consequências para a defesa nacional e o controle de crimes que podem ser cometidos nas fronteiras. O requerimento é um alerta de que o orçamento das Forças Armadas estaria sucateado. Segundo ela, a falta de recursos compromete operações essenciais como o combate ao tráfico de drogas, armas e contrabando nas fronteiras, especialmente nas regiões amazônicas. A deputada destaca que o corte de verbas afeta a capacidade de resposta das Forças Armadas, dificultando a proteção territorial e a luta contra o crime organizado. Ela solicitou informações ao Ministério da Defesa sobre os impactos concretos dessas restrições, visando defender o aumento de recursos para garantir o cumprimento do papel estratégico das Forças Armadas na segurança do Brasil. Ao solicitar informações ao Ministério da Defesa, Silvia Wayampi pretende obter dados concretos que demonstrem como a redução de verbas, pessoal e equipamentos afeta as operações das Forças Armadas. Com esses dados, ela pretende fortalecer sua argumentação no Parlamento
buscando a liberação de mais recursos para garantir que as Forças Armadas possam continuar a proteger a soberania nacional e a combater o crime organizado de maneira eficaz. Hoje, mais cedo, nós conversamos com a deputada Silvia Wayampi sobre isso. Foi um papo bem legal. Veja como foi. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Mundial Telenotícias. Qual é o impacto do sucateamento de recursos na capacidade de defesa e de controle dos rios e afluentes transfronteiriços? Eu estive pessoalmente fazendo uma visita à Capitania dos Portos do estado do Amapá. É grave a situação, visto que várias unidades, várias organizações militares da Marinha do Brasil tiveram uma perda do investimento de 25%. Somente no estado do Amapá nós temos centenas de rios e afluentes. Essa capacidade, não só de monitoração, de policiamento nessas regiões, fica prejudicada. E de uma forma muito exacerbada, porque nós fazemos fronteira com outros países. No nosso caso, fazemos fronteira com a Guiana Francesa e temos atuação de narcotraficantes nessas regiões. Então, tirar a capacidade de policiamento de uma força armada de um país significa colocar em risco a soberania de uma nação. Então, nós temos a atuação gravíssima e estendida de narcotraficantes no Brasil inteiro, do crime organizado, e a quem interessa enfraquecer e sucatear a força armada de um país. Tivemos a Ucrânia passando por graves problemas de sua soberania. E isso é grave para o Brasil, porque o Brasil também corre o mesmo risco. E não é teoria da conspiração. Nós sabemos que há um interesse muito grande em desestabilizar a Força Armada brasileira. E, como parlamentares, nós devemos estar atuando para que isso não ocorra. Uma Força Armada forte significa uma nação pujante. Sem isso, o Brasil estará condenado. Então, é preciso melhorar, aumentar o percentual de investimento na Força Armada. Ah, mas nós somos um país de paz, porque nós temos uma Força Armada armada. Então, quanto maior for o nosso potencial bélico, outras nações nos temerão. Legal. E, deputada, de acordo com sua análise, as Forças Armadas enfrentam hoje uma situação de sucateamento, é isso mesmo? Sim, enfrentam um total abandono, até porque os investimentos ao longo dos últimos 15, 20 anos se tornaram, segundo vários discursos, desnecessários. Mas não é isso. Hoje nós podemos observar que tudo aquilo que aconteceu na Ucrânia se deu justamente porque eles tinham uma força armada enfraquecida, com novas políticas que dizem que um país não precisa se envolver em guerra. Não, um país ele não precisa se envolver em guerra, mas ele precisa ter um aparato bélico potente. Então, o que nós vemos hoje no Brasil, e justamente neste atual governo, um completo sucateamento das Forças Armadas, que pode ainda mais se agravar ao longo dos próximos meses e anos, justamente porque foram retirados 25% dos investimentos na área da defesa. E isso significa colocar em risco não só a soberania do Brasil, mas a identidade, o pertencimento de um povo que precisa das Forças Armadas para manter a proteção do nosso território. É isso aí. Obrigado à deputada pela entrevista. E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, solicitou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um aumento no orçamento das Forças Armadas em meio a essas discussões da equipe econômica sobre o contingenciamento do orçamento federal. O Ministério da Fazenda também estuda cortar 26 bilhões de reais em despesas dos ministérios para o próximo ano. Demorou. Mas a equipe econômica do governo está percebendo que não terá mais como escapar desse pepino. Vai ter de cortar gastos, sim, Lula querendo ou não. Vai ter de enxugar os ministérios.
Caso contrário, não vai ter como se justificar por não cumprir com a meta fiscal. E o resultado você já sabe, já aconteceu uma vez. Lembra da Dilma e do Temer? Pois é. E a lambança do governo é tanta que os ministros só se enrolam cada vez mais. Essa semana você viu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que a Anatel pode cassar a concessão da Starlink no Brasil. Não viu? Pois nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, a líder Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, junto com os deputados Marcel Van Hatten, Gilson Marques e Ricardo Salles, apresentaram um requerimento de informações ao ministro Juscelino Filho, solicitando esclarecimentos sobre as ações do ministério relacionadas ao bloqueio da rede social X e a possível revisão da concessão da empresa Starlink. O documento destaca inconsistências nas justificativas apresentadas pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações, especialmente quanto ao envolvimento da empresa Cloudflare no bloqueio do X. Segundo o requerimento, a Anatel havia mencionado a participação da Cloudflare no bloqueio, mas o CEO da empresa negou o envolvimento. A bancada do Partido Novo está brigando para valer e também questiona a possível revisão da concessão da Starlink, argumentando que as empresas X e Starlink são juridicamente distintas e não deveriam ser penalizadas conjuntamente. Como o Ministério pretende justificar legalmente tal transferência de penalidade, de responsabilidade? Questiona o texto que solicita a apresentação de todas as comunicações oficiais entre o Ministério e a Starlink. Por fim, os deputados do Novo pedem a íntegra dos relatórios da Anatel sobre o acesso ao X durante o período de bloqueio judicial, conforme solicitado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e mais informações sobre o número de pedidos feitos pela Anatel. Os parlamentares enfatizam a necessidade de transparência e afirmam que este requerimento visa esclarecer as ações da pasta e da Anatel e garantir a transparência de processos que afetam diretamente a liberdade de expressão no Brasil. Por outro lado, nesse governo de coisas muito estranhas, a Anatel se apressou em autorizar a empresa africana chamada de eSpace a ocupar o lugar da Starlink no Brasil. Veja que esta coisa está cheirando muito mal. Procuram associar a Starlink com as divergências do X para justificar o rompimento da concessão e ainda apressam a substituição de uma empresa africana, uma substituição da Starlink por uma outra empresa africana, que deveria ser similar, para o fornecimento de serviços de satélites. Está na cara que isso vai dar errado. A empresa eSpace disse que tem capacidade de fornecer ao Brasil, vejam só, 8.640 satélites para fazer concorrência à empresa de Elon Musk. Agora, olha só que coisa interessante. A sede dessa empresa funciona em um coworking em São Paulo, isso mesmo, ou seja, divide espaços com um monte de outras pequenas empresas e escritórios em um prédio, em um edifício na capital paulista. Como é que uma empresa de coworking, que não tem recursos para construir o seu próprio escritório, um escritório exclusivo, ou comprando ou alugando, vai oferecer um serviço para substituir a maior empresa de tecnologia satelital do mundo? Está parecendo o leilão do arroz lá no Rio Grande do Sul, lembra? Onde sorveterias ganharam o direito de fornecer ao governo bilhões de toneladas de arroz. No caso em questão, o leilão foi suspenso por suspeitas fortes de irregularidades. Agora vem com esse negócio de mais uma sorveteria oferecer serviços de satélite. A empresa está funcionando num coworking. Vai dar merda isso, é claro que vai. E os parlamentares do Partido Novo vão investigar e não vão permitir uma coisa dessa. Tem cara de gato na tuba mais uma vez.
E para comentar esses absurdos, estamos recebendo hoje o nosso comentarista e professor Marcos Pisolato. Olá, Pisolato, seja muito bem-vindo. Primeiro, foi o leilão do arroz aí no Sul, que nós conhecemos bem, comentamos bastante isso aqui. Agora, esse papo de satélite africano, o que te parece isso? Não está muito estranho? Olá, Paulo, tudo bem? Eu vou começar já pedindo desculpas, porque aqui no Sul nós estamos embaixo de uma tempestade, né? Então tá oscilando bastante a nossa internet, nossa energia aqui. Eu tô tentando quebrar o galho com o no-break que a gente tem por aqui, mas tá tendo bastante oscilação. Eu costumo dizer, se a gente vê alguém com orelha de raposa, pelo de raposa, jeito de raposa, é uma raposa e não uma empresa de telecomunicações internacional, né? Essa A-Space, ela tem ativos hoje apenas 3 satélites, não 3.000, 3 satélites. E ela se compromete a colocar no espaço 8.640 satélites nos próximos 5 anos. Então dá mais ou menos aí 1.700 satélites por ano que ela se compromete a pôr no espaço para substituir os quase 6.500 satélites que a Starlink tem, porque a Starlink domina 56% da comunicação via satélite que existe hoje. Então, com certeza, a gente tem que lembrar do histórico do partido que está hoje no poder. É comum, confesso até uma certa ingenuidade minha, quando a gente pensou que se tratava apenas de uma relação pessoal, praticamente pessoal, entre o ministro do Supremo e o sócio proprietário dessas empresas, o Elon Musk, quando na verdade é uma prática bastante comum. Eu torno difícil a esta empresa que não cede aos nossos desejos, especialmente os desejos financeiros, pelo que a gente está vendo, e facilita a vida de uma outra empresa bastante estranha. Sim, aí tem gato nessa tuba com certeza. E eu fui pesquisar um pouquinho a vida desse indivíduo aí, do Greg Wyler, que é o sócio majoritário dessa empresa aí, Space, fundada há apenas 3 anos. Essa empresa só existe há 3 anos, só tem 3 satélites. Só que a empresa anterior dele, uma empresa chamada OneWeb, ela faliu em 2020 e o governo britânico teve que colocar a bagatela de 800 milhões de libras, que deve dar aí hoje em torno de 7 a 8 bilhões de reais, para que a empresa continuasse existindo, não mais dele. Então o próprio empresário, esse Greg Wyler, já é um tanto quanto suspeito, uma empresa tão nova assim, com um patrimônio de apenas 50 milhões de dólares, que, óbvio, para nós parece uma fortuna, mas a gente está falando de uma concorrência com o Elon Musk, né? O homem que está prestes a se tornar um trilionário, o cara que destruiu um adágio popular muito conhecido, né? Foguete não dá ré. Não dava ré até que o Elon Musk fez os foguetes darem ré. Então é claro, Paulo, infelizmente a gente está sentindo um cheirinho que quem acompanha a política partidária há alguns anos, se for lembrar aí de Petrolão, do trem-bala que a gente está esperando até hoje, né? Eu lembro da então presidente Dilma dizendo, olha, em 2014 o trem-bala entre Rio e São Paulo ficará pronto para a Copa do Mundo, vamos montar uma estatal para isso. Depois jogou para 2020 e estamos esperando o trem-bala até hoje, mas a estatal, que é a APL, ainda existe, né? Então, claro, quando se trata desse governo, Paulo, quando a gente sente cheiro de fumaça, é porque já está queimando o nosso dinheiro público há algum tempo, infelizmente. Olha, eu estava fazendo uma conta aqui, se uma empresa com 3 anos conseguiu colocar apenas 3 satélites em órbita, ou seja, um satélite por ano, como é que depois de um acordo com o governo brasileiro vai conseguir colocar mais de 100 satélites por ano nos próximos 5 anos, né? Ou seja, 100 satélites por ano. É muita coisa. Ou seja, passa a ter 8.640 contra os 6.000 do Elon Musk, que é a maior empresa do mundo de tecnologia satelital. Então, tá muito esquisito isso aí. Tá muito esquisito mesmo, né? E como é que você vê essa iniciativa do Partido Novo de questionar o ministro sobre esse papo de cancelar a Starlink no Brasil? Tinha que vir mesmo, preciso né? ser feito, tem que vir, não há nem muita discussão. Eu acho que todos os partidos, se nós fôssemos um país politicamente civilizado, coisa que a gente tem visto que não é muito mais partidário do que civilizado os nossos partidos, mas é preciso questionar, porque é o que sobra, questionar, a função do parlamentar é essa também, fiscalizar o que pode ser fiscalizado. A gente sabe que vai bater na trave, vai para fora todas essas queixas aí. A gente viu essa semana uma outra excrescência jurídica, né? O UOL recebeu o direito, né, de acessar o sistema que fazia o sorteio dos processos
legalmente havia conseguido, e o próprio STF, se não me engano, salvo engano, foi através do Barroso, né? Não, Sim, não, sim. vocês não vão acessar o sistema de sorteio dos juízes dos processos. Ora, um sistema democrático que se negue à transparência, aqui eu vou citar o atual presidente Lula, quando estava em campanha, quando disse muito claramente, abre aspas, o que é bom não precisa ser escondido. Então, nós somos a égide desse governo, continua valendo, né? O que é bom não deveria ser escondido. Por que a gente não pode ter acesso, num sistema democrático, ao processo de sorteio dos juízes para determinados processos? Aí é tudo muito estranho, tudo muito obscuro. Onde há obscuridade, onde há falta de transparência, onde há um argumento de força, isso em filosofia se chama argumento ad baculum, você pressiona a pessoa para que ela tenha medo de questionar você. A gente tem o caso do Daniel Silveira aí, que é uma obviedade jurídica, o que está sendo feito com o Daniel Silveira, e aqui a gente não está discutindo o mérito, né? Mas mostra esse tipo de comportamento do STF, que é um comportamento personalíssimo. A gente já falou aqui no teu programa, o Brasil inaugurou, para fora das grandes ditaduras já estabelecidas, como Venezuela, como Nicarágua, a Coreia do Norte, Rússia, China, o Brasil inaugurou na América Latina, um país que tinha tudo para ser uma grande democracia, inaugurou esse juízo personalíssimo. Tem uma curiosidade, Paulo, já que a gente está falando desse assunto de STF, sistema judiciário, sugiro a nossa audiência que dê uma olhadinha, digite no pai Google aí, Estátua Justiça STF. Você vai ver uma senhora sentada, o que já é bastante simbólico, porque o símbolo da justiça sempre foi uma mulher em posição de ereta, demonstrando postura. Ela está sentada. E mais, a estátua da justiça de frente ao STF não tem uma balança na mão, porque a balança é símbolo da justiça, da deusa Têmis, porque ela denota a ideia de dar a cada um o que é devido, buscando equilíbrio entre os lados. Então, o lado esquerdo, o lado direito da balança, coincidentemente é a nossa briga atual, eles têm que estar em equilíbrio. Mas a nossa estátua só tem, além de estar sentada, ela não tem balança e só tem uma espada. Mais simbólico do que isso é impossível. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, uma justiça desproporcional, que o nosso juiz, que a gente não pode falar o nome, tem inimigos pessoais, isso é óbvio, né? E mais, né? A estátua está descansando, a espada está descansando sobre o colo, ou seja, ela não entra, né, como deveria funcionar, não funciona como deveria funcionar, né? Ela está ali apenas já escondida, né? É uma questão interessante, né, que a República deveria rever. Mas já que você tocou nesse assunto, né, você falou do Daniel Silveira e tal, a gente não vai discutir o mérito disso aqui, obviamente, mas os advogados dele disseram que vão apresentar o caso para o Tribunal Internacional, né? E vão denunciar o ministro responsável pelo processo, né? Então, será que vai dar alguma coisa por aí ou não, Pisolato? Infelizmente, mais uma vez, não vai dar nada, né? Porque a gente precisa de um elemento aí, que é a eleição presidencial americana, para exercer pressão, especialmente financeira, para quem sabe ter algum resultado. E aqui é curioso, meu pai dizia, né, o peixe morre pela boca. Eu lembro quando o STF estava tentando destruir, hoje já conseguiu, né, mas na época estava tentando destruir a Operação Lava Jato, todos os julgamentos da Lava Jato, eu lembro do Toffoli e do Gilmar Mendes, salvo engano, dizendo que você fazer o que a Lava Jato fazia era tortura. Manter, por exemplo, pessoas presas sob acusação era tortura. Então o próprio STF, não vou dizer que criou um precedente jurídico, foi numa entrevista que ele deu no Senado, né? Mas ainda assim, os juízes do STF, os ministros do STF tendem a falar tanto em público, né? Se manifestar tanto em público e menos nos autos, que é onde eles deveriam se manifestar, a gente passa a acreditar que aquilo que eles falam é de fato o que o juiz pensa. Então se um juiz pensa que simplesmente perseguir grandes empresários, perseguir, que eu digo, é investigar juridicamente, é tortura, o que se faz com o Daniel Silveira é para lá de tortura, é o preso particular. De novo, não discutindo o mérito da questão, o famoso vídeo lá que levou ele à prisão. Eu, salvo engano, ele já está aí há mais de quase 1000 dias preso, né? A multa já foi paga, o laudo que o criminológico que o Moraes pediu para garantir, que é assustador, sugiro à nossa audiência que leia o laudo que o nosso Alexandre Moraes, nosso ministro, recusou. A frase que lá está é assustadora. É uma frase bem curtinha, mas ela é assustadora. Eu lembro de ter anotado que ela diz algo assim, tá aqui, ó.
Por que ele recusou esse laudo criminológico para soltar o Daniel Silveira, que já estaria em condições de cumprir pena em regime aberto, né? Com tornozeleira, enfim. A frase diz assim: o laudo fala do crime e tal, mas, abre aspas, citação do próprio Alexandre de Moraes, não permitindo predizer condutas futuras. Ele queria que o laudo criminológico dissesse se esse sujeito vai ou não vai cometer crimes futuros. Senão ele não solta. Mas aí tem um filme. Isso vale para todo mundo, então? Não, tem um filme prisão, tem um filme aí do Tom Cruise, né? Que desce lá já prevendo que o cara vai fazer alguma coisa no futuro e trazer uma coisa semelhante a uma bola de cristal, só se fosse por isso aí. Agora, só um outro absurdo aí, essa influenciadora, né? Antes da gente passar para o próximo assunto, a Deolane, Deolane, né? Foi solta depois de tudo isso, e aquela senhorinha lá que pintou a justiça lá com um batom que não causou prejuízo nenhum, continua aí respondendo e brabamente por causa disso, continua presa, né? É um negócio complicado, não dá para entender muito bem isso aí, entendeu? O caminho da justiça brasileira. Mas, Pisolato, nós vamos continuar com esse assunto daqui a pouquinho. Fica por aí que eu já volto a te chamar. É só um minutinho, tá? Porque agora nós temos de abrir espaço para o nosso outro apoiador, o André Andrade, que vai falar de dores pelo corpo. Ele tem um produto bem legal para acabar com elas. Dá só uma olhada aí. Meu nome é Sérgio, falei com você há um bom tempo atrás, né, sobre o meu acidente de moto que eu sofri, foi grave. Tive 9 cirurgias na perna, meu joelho foi aberto 2 vezes. Meu médico me diagnosticou com artrose, com bico de papagaio, com hérnia de disco, né? Meu joelho estava osso no osso, ele disse que para as dores sair, para as dores acabar, eu teria que fazer uma cirurgia, né? Colocar uma prótese. Tomei o Articulac, estou tomando e quero dizer que estou bem melhor, viu? E eu sei que não é fácil, né? Mas a gente tem que se esforçar, né? Eu quero agradecer aí a Andrei e o Articulac. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos desse produto maravilhoso que vem transformando vidas. E você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada com o Articulac, gente. É por isso que eu quero a atenção agora, você que está sofrendo muito com aquela dor intensa, aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril. Sabe quando você tenta trabalhar e nem trabalhar você está conseguindo? A produção caiu, você não consegue mais se estender no seu horário de trabalho, não consegue ter uma rotina mais puxada. Depois que as dores apareceram, tudo ficou pior. E aí eu falo pra você, eu pergunto pra você, você ainda vai continuar desse jeito? Ainda vai ficar insistindo, tomando medicação de farmácia? Gente, eu falo uma coisa pra você, medicação de farmácia é a pior coisa que a gente faz. Sabe por quê? Primeiro, medicação é química, ela acaba com o teu rim, com o teu fígado. Segundo, ela causa dependência. A cada vez que você vai tomando, menos efeito é dado e você causa dependência. O organismo se acostuma e a cada vez vai pedindo mais, vai pedindo mais. Então por isso que eu falo, gente, quanto menos remédio você tomar, melhor é, porque o remédio vicia e causa dependência, né? Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo muito com aquela dor intensa no joelho, com aquela dor na coluna, aquela dor no quadril, você já não consegue mais trabalhar direito e se acostumou com a dor. Essa é a palavra. A gente acaba se acostumando com a dor e vivendo, porque não dá pra parar. Não dá pra parar de trabalhar, não dá pra parar de produzir. Tempo também é dinheiro, a gente sabe que ficar parado não dá. Então muitas pessoas acabam aceitando viver com dor. E eu falo pra você, é a pior escolha que a gente possa ter, é viver sofrendo com dor. Sabe por quê, gente? A dor desanima. A dor deixa a gente pra baixo. A dor acaba com o nosso psicológico. E é muito difícil a gente viver assim, né, capengando, travado, né, não consegue dirigir. Tem pessoas que não conseguem aproveitar nem a própria casa, não conseguem fazer uma faxina, não conseguem aproveitar um final de semana com os filhos, com os netos, não conseguem viajar. Gente, a dor, ela acaba com o nosso psicológico e não podemos nos entregar para a dor. É por isso que esse produto está fazendo o maior sucesso, gente. O Articulac hoje, ele é o único produto no Brasil capaz de acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Mas Andrei, qual que é a diferença? O que tem no Articulac que eu não consigo encontrar em outros produtos? Gente, o Articulac, ele é um produto que tem uma fórmula dedicada, uma fórmula que foi muito estudada e hoje essa fórmula ela é aprovada como o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Por quê? Ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D,
cartilagem C2 e o principal de tudo, gente, é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico ortopédico mudou, transformou a era da ortopedia. Por quê? Antigamente, os ortopedistas recomendavam fazer cirurgia, inserção de prótese, né? Um corpo estranho de silicone, de resina, um material diferente para colocar dentro do seu corpo, entre os seus ossos, para não bater osso com osso. Só que esse procedimento é pré-histórico, ninguém mais faz cirurgia hoje. Todo mundo faz tratamento com preenchimento com ácido hialurônico. Eles aplicam direto no joelho, lá no foco da dor, uma injeção de ácido hialurônico. E, gente, eu falo pra você, por experiência própria, o negócio que dói. Dói na pele e dói no bolso também, porque uma injeção de ácido hialurônico hoje custa uma média de R$2.000. Então, por isso que eu falo pra você, ao invés de você procurar por procedimento cirúrgico, ao invés de você ficar tomando medicação de farmácia, ao invés de você ficar sofrendo em casa com dores e você ter que enfrentar uma injeção de ácido hialurônico com esse preço alto e a dor que é, toma 2 cápsulas ao dia do Articulark, porque você já vai ter toda a reposição de ácido hialurônico e os demais nutrientes. Acaba sendo até melhor do que uma infiltração. E é por isso que eu falo, gente, esse tratamento é para mudar de vida. Se você tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, então já separa o papel e a caneta, porque hoje tá bom demais. Olha só, hoje, para quem ligar, a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, fica menos da metade do preço para quem ligar hoje. Então aproveita, pega o seu telefone e vai ligando agora. Nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Eu vou repetir o telefone, dá tempo de você ligar, a ligação é gratuita e o melhor de tudo é que você pode apontar também o QR Code, né? A sua câmera para o QR Code que você consegue acessar o Zap diretamente e você vai ser muito bem recebido. Nós vamos acompanhar o seu tratamento, porque não é só vender, tem que acompanhar para ver o resultado e eu garanto para você que você vai ser a próxima pessoa a contar o seu depoimento, seu testemunho de vida, porque, gente, já são mais de 1.700 cirurgias canceladas, pessoas que precisavam operar, começaram a tomar o Articulark e não precisou. Então, gente, se você tem dor e a dor não passa, Articulark, 0800 591 4391. E olha, hoje nós temos uma lista de presentes, hein? Olha só, começando pelo Ora Pronobis. Ligou agora, você ganha o Ora Pronobis. Pra quem não sabe, gente, Ora Pronobis é excelente pra quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, é uma ótima fonte de proteína, tem mais vitamina C que a laranja, é excelente. Ligou, ganhou Ora Pronobis. Vai ganhar também o nosso purificador de ar, né, gente? Com essas queimadas, com esse tempo seco, muita gente com problemas de respiração, rinite, sinusite, vai levar um umidificador, um purificador, ainda recebe o relógio inteligente e os 2 massageadores ortopédicos. Aquele massageador para os pés e o massageador profissional. Gente, tudo isso para quem ligar de presente. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de hoje, aqui no Mundial Telenotícias, um canal de análises e opiniões sobre o que mais importante tem acontecido no mundo. A plataforma X disse que entrou com todos os documentos exigidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pediu ao STF a normalização do serviço novamente. Na manhã desta quinta-feira, dia 26, a nova representante da empresa, a advogada Raquel Oliveira, entregou todos os documentos complementares que haviam sido pedidos pelo ministro. E desta forma não há mais nada que impeça o restabelecimento das operações da plataforma no Brasil. Pisolato, o que você achou disso? Eu tinha esperança que nós teríamos visto o X de volta, não tanto pelo mérito do uso da plataforma, embora eu era um usuário do X para ter acesso a informações, era uma mídia que você, sabendo usar, você conseguia ter boas informações, todos os jornais tinham lá canais, todos os grandes jornalistas, o próprio governo tinha lá contas. Então, sabendo usar, você não era aquele faroeste que todo mundo fala, não, o X, o antigo Twitter é o faroeste, vale tudo, e a gente precisava regular isso. Não, é aquela velha questão, não se trata da ferramenta, da arma, a arma não mata ninguém, a caneta não mata ninguém, é o uso que se faz dela. O Twitter era a mesma coisa, eu tinha esperanças, eu achei que com o Elon Musk nomeando seus representantes legais, sujeitando-se às multas, às regras que o senhor ministro Alexandre de Moraes propôs, de forma monocrática, mas enfim,
eu acreditava que o X poderia voltar ao Brasil, mas novamente a gente é mais a esperança sobre a experiência. A gente está vendo um indivíduo que, na minha percepção, ele tem problemas de megalomania, é eu. É o pronome que ele consegue usar, eu. O que eu penso, as minhas ideias, o que eu defendo, quem for contra ela, eu vou perseguir. Isso está notório, não sou eu falando, são os grandes juristas brasileiros, excetuando-se a OAB Nacional, que continua em silêncio. Porque a gente tem que lembrar que a sociedade civil brasileira também poderia se organizar, né? Nós temos aí, quem lembra, por exemplo, do impeachment do Collor, a sociedade civil, especialmente a OAB Nacional, à época, se manifestou, se postou contra e tal, o que estava acontecendo. Infelizmente, a gente vê mais uma situação de mais uma excrescência jurídica. Sabe por que a OAB não se manifesta? Principalmente como os advogados que atuam no Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, né? Os advogados temem perder as causas por causa dos entendimentos, né? Ou seja, das relações interpessoais com os ministros. Ou seja, se o ministro olhou para a cara de um e falar, eu não gosto desse aí, eles ficam com medo de ficarem marcados, entendeu? Dentro do tribunal. Então, como muitos da OAB também têm muita coisa a se resolver na mais alta corte, né? Ficam com medo de serem marcados pelos ministros. Então, quando se entra, o ministro não vai analisar uma causa simplesmente ali como ela deve ser, né? Ou seja, livre de qualquer sentimento e de observações que não sejam aquelas devidamente aos autos. Então, eles ficam com receio que isso aconteça e que saiam prejudicados. Como eles vivem dessas ações que são apresentadas no Supremo com seus clientes, eles ficam com medo de perder. Então, eles não querem se queimar, entre outras palavras, entre aspas, aqui, com os ministros do STF, os ministros da mais alta corte. E assim tem acontecido com a OAB. Isso é o que justifica, pelo menos da nossa visão, da nossa opinião, é o que justifica essa ausência da OAB durante todo esse tempo. Não vamos mexer ali, porque amanhã ou depois a gente vai precisar, e se a gente ficar mal com um ministro, a gente não ganha mais absolutamente nada ali. Então, veja bem, nos parece esse pedido, né, porque agora não tem mais nada que impeça, né, o restabelecimento do sinal do X no Brasil. Isso nos parece que foi uma tacada de mestre. Só quem realmente conhece para identificar onde é que está essa pulga aí. O X vai voltar, preste bem atenção, a poucos dias das eleições. Isso é bom, na sua opinião, Pisolato? Se voltasse num sistema de liberdade de expressão, talvez pudesse fazer alguma diferença, mas estamos aí há 10 dias das eleições. Se voltasse semana que vem, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Os candidatos não vão ter contas no Twitter, não vão estar usando como plataformas, empresas contratadas para fazer marketing político não vão usar essa plataforma, não vai dar tempo de usar. Por mais que eu acredito que haja um pico, como ocorreu naquela semana que voltou acidentalmente, para a gente simplificar, né, o Twitter voltou acidentalmente, houve um pico de utilização, né, naquelas pouco mais de 24 horas que ficou ao ar, mas eu não sei se isso pode fazer diferença na política, o que, como você disse, pode ter sido uma tacada de mestre. Vamos adiar a volta do Twitter, o X, né, para depois das eleições, para que ela não possa ser utilizada de alguma maneira para influenciar. Por exemplo, nós temos vários municípios que têm candidatos de um partido, não vou falar qual, obviamente, mas é facilmente pesquisável na internet, e é um partido que se nega a assinar lá os processos de impeachment. Aqui no meu município, por exemplo, tem um candidato a prefeito desse partido que está sendo pressionado. Como assim teu partido não é a favor do impeachment do Moraes? Se você volta a uma plataforma de grande escala, como era o Twitter, 22 milhões de usuários ativos, né? Porque o Twitter tem aqueles usuários que têm conta, mas não usam. Quem usava sabe que era bastante movimentado o Twitter. Uma única pessoa postava às vezes 100, 200 vezes no único dia. Isso poderia sim influenciar no resultado da eleição, mas influenciar, no meu ver, positivamente. Ou seja, quanto mais espaço para debate houver, melhor para a democracia. Mas as pessoas vão falar idiotices. Sim, é do ser humano, faz parte do processo democrático. Nós não podemos cercear, muito menos atribuir a poucas pessoas o privilégio de dizer o que pode e o que não pode ser dito, porque isso não é democrático. Olha só, a política é uma prática muito esquisita, né? Porque muito se promete antes das eleições e depois de eleitos, os políticos, muitos deles, obviamente, existem exceções, não são todos, esquecem do povo, que o
os colocou lá. E veja bem, hoje o que se tem circulando hoje nas redes sociais e na internet? É uma campanha contra os 55, que é o PSD, o partido de Gilberto Kassab, e são cerca de 10 senadores que estão ali presos, que não podem se manifestar. Não sei se eles são a favor do impeachment do ministro do STF ou não. Eles estão ali colocados na categoria de indefinidos. Só que, olha só que coisa bem interessante. Se fosse do interesse mesmo de quem todos nós pensamos que deveria ser, ontem eu estava ouvindo isso, era só, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Bolsonaro chegar até o Gilberto Kassab e dizer o seguinte, isso eu ouvi o que foi ontem, né? Olha, se você não me der os 5 votos, nós abandonamos o seu candidato, que é o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, e passamos a apoiar o Pablo Marçal. Com toda certeza, isso resolveria o problema, que seria esse problema, o desejo de todo mundo por esses 5 votos dos senadores que estão indecisos. Agora, por que não se faz isso? Por que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não toma uma posição como essa? Por que o ex-presidente Bolsonaro não toma uma decisão como essa? Está deixando a coisa correr. Então você tem uma campanha liderada pelo deputado Gustavo Gaia e pelo deputado Nicolas Ferreira. E eles levantaram isso ontem, eu estava ouvindo e comecei a pensar. Eu falei, é interessante isso, né? Porque se ele pressionasse, está apoiando, os dois estão apoiando o candidato do PSD, que retém os votos desses senadores que poderiam satisfazer à vontade o desejo, as demandas da maioria do povo brasileiro que está pedindo isso. Você viu aí a quantidade de assinaturas pedindo, né, pelos votos, né, desses senadores, vamos dizer assim, né, mais de 1 milhão aí pedindo pela abertura do processo dentro do Senado Federal. Então, aqui o que nós estamos fazendo é uma análise dessa situação com o intuito de fazer com que o telespectador ou o usuário, né, da plataforma tenha uma balança, aquela balança que está faltando lá na Estátua da Justiça, né, para formar opinião. Você não acha curioso isso, Pisolato? São as estranhezas da política nacional, da forma como ela é construída, né? A gente tem tantos partidos políticos que carregam tantas bandeiras, e eu chego a dizer, às vezes nas minhas aulas, que isso é intencional, para desconfigurar partido político de princípio ou ideologia. Porque a gente perguntar para o brasileiro médio, aquela massa que vota, eu acredito que chega a 60%, 70% do eleitor brasileiro, se você perguntar o que significa esse SD aí nos finais, nos começos dos partidos, não sabem explicar. Porque o SD é uma social-democracia, é uma sigla estranha e perigosa. Se a gente voltar na história, vai ver que o partido do Hitler, antes de ser um partido nazista, era um partido social-democrata. O Partido Operário Russo, antes de virar os bolcheviques da Revolução Russa, era Partido Operário Social-Democrático. O próprio PSDB, né, que muita gente achava um tempo atrás, lá no comecinho da campanha do Fernando Henrique para a presidência, que era um partido de direita, na verdade era um partido de esquerda. A social-democracia é um grupo perigoso. Aliás, tem muito disso na política brasileira, essa confusão ideológica. Então é uma distância muito grande entre o princípio, eu acho que é nesse ponto que o ex-presidente Bolsonaro está preso, entre os princípios pessoais dele, que fizeram a imagem popular dele. Ele se fez com base nesses princípios, nos lemas como Deus, pátria, família, e ele sempre esteve preso. Aliás, eu pessoalmente acho que essa foi a grande dificuldade dele ao governar, ele enquanto presidente. Nivelar ou tentar se equilibrar em cima de uma espécie de um muro virtual entre vou para o centrão, não vou para o centrão, sigo meus princípios, tento governar, tento emparelhar o chão que foi esburaqueado pelos anos de esquerda no Brasil, e deu no que deu. Ele não conseguiu ficar no poder, para simplificar. Mas o brasileiro comum, o médio, aquele que vai trabalhar todo dia, ele tem muita dificuldade em entender isso, Paulo. Como assim? A pessoa diz que tem tal princípio, daí apoia tal partido que é contra, ou pelo menos indeciso, ou indefinido, em relação àquele ministro que está perseguindo essa mesma pessoa que está apoiando aquele candidato. É confuso.
Se a gente tivesse um sistema que não fosse de tirania partidária, porque a gente tem que considerar também isso, né, Paulo? Não posso dizer assim, todo senador do PSDB é a favor do ministro e contra o impeachment. Não é como você falou, pode haver uma indefinição por causa do partido. Como eles estão presos ao partido, gera essa indiscrição que a gente está vendo hoje, essa incongruência, essa coisa estranha da política brasileira. Eu acho que foi aí que o ex-presidente errou, quando ele tinha a possibilidade de fazer coisas e não fez, e está errando agora de novo. Ele tinha a possibilidade de fazer mais e não fez, por isso ele perdeu, né, um número de eleitores muito grande. Talvez seja por isso que muita gente não gosta dele, diz, Bolsonaro nunca mais, tal. Tem umas pessoas que falam isso bastante, talvez por causa, né, dessa situação de esperar mais, né, do ex-presidente. Fez muita coisa boa? Fez. Nós vivíamos bem naquele período, por isso eu costumo perguntar, né, está melhor hoje do que era antes? Não, não está. A gente está vendo tudo isso acontecendo e realmente é uma situação complicada, mas poderia ter feito mais. E agora está cometendo um outro erro, né, porque se tem nas mãos, né, uma ferramenta para se resolver uma pendência e não resolve por quê? Porque está pensando nele ou está pensando no povo? Está pensando nele para 2026 ou está pensando no povo? Né? Onde é que está aí? Se está pensando no povo, tem que ser resolvido agora, porque o povo não tem paciência para esperar até 2026 uma coisa que pode ser resolvida agora. Tem muita gente que ainda está no exílio, tem muita gente que está longe de suas famílias, tem gente que não pode sair de casa por causa das tornozeleiras eletrônicas, e essa gente quer voltar a almoçar com os seus familiares, com seus entes queridos, nas tardes de domingo, voltar a passar as festas de fim de ano livremente, sem dores de cabeça, e são pessoas que não podem porque estavam no gramado do Congresso no dia 8 de janeiro de 2023. Então, como é que o ex-presidente, lamento falar isso, né? Mas nosso compromisso aqui é com a verdade, nós temos que fazer uma análise, né, dos fatos, doa a quem doer. Acreditamos que foi um erro muito grande, dependendo das situações. Se o PSD tem ali as suas virtudes, é uma coisa. Agora, os dois, né, não se encaixam aí, ou seja, você tem uma luva maior do que a mão. Então, você forçá-la nesse uso aí é uma situação complicada, vai ficar feio esteticamente, né? Bom, agora vamos falar um pouco mais do internacional, Pizzolato, né? O Kremlin declarou nesta quinta-feira, 26 de setembro, que as mudanças na doutrina de armas nucleares da Rússia, delineadas pelo presidente Vladimir Putin, devem ser vistas como um sinal para os países ocidentais de que haverá consequências sérias se participarem de ataques contra a Rússia. Putin afirmou que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atacada com mísseis convencionais e que Moscou consideraria qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto do Ocidente. A decisão de alterar a doutrina nuclear oficial da Rússia é uma resposta do Kremlin às discussões nos Estados Unidos e no Reino Unido sobre permitir ou não que a Ucrânia dispare mísseis ocidentais convencionais contra a Rússia. Se disparar, lascou tudo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que ajustes em um documento chamado As Fundações da Política Estatal na Esfera de Dissuasão Nuclear foram formulados. Questionado por repórteres se as mudanças eram um sinal, um recado para o Ocidente, Peskov respondeu que sim, que isso deve ser considerado um sinal definitivo. Pizzolato, você acha que o Putin está blefando dessa vez? Olha, quando essa palavra nuclear aparece, seja para energia, muito pior ainda, quando se trata de armas nucleares, nenhum de nós aqui, a não ser que tenha mais de 80 anos que esteja nos assistindo, sabe o que é o uso de uma arma nuclear, porque a única vez que elas foram utilizadas em guerra foi justamente para encerrar a Segunda Guerra Mundial, lá no dia 6 e no dia 9 de agosto, quando Hiroshima e Nagasaki sentiram os efeitos de uma explosão nuclear e continuarão sentindo por dezenas de milhares de anos, que a radiação nuclear ela permanece ativa
por dezenas de milhares de anos. Então não é só o próprio uso da bomba, que é uma catástrofe humanitária, porque centenas de milhares, hoje a gente poderia dizer até centenas de milhões, porque as bombas de hoje são até 1000 vezes muito superiores às bombas de então, de Hiroshima e Nagasaki. Então sim, a gente tem que ficar um tanto quanto alerta. Eu não sou muito fã de dizer assim, é sempre fogo de palha, sempre fogo de... Calma, que a gente olhar para a história pregressa, tanto da Primeira Guerra Mundial, quanto mesmo da Guerra Fria, que é o que se aproxima mais desse evento que a gente está vendo agora, é uma espécie de dissuasão, tanto que o nome da instituição, do documento, né, Política Estatal na Esfera de Dissuasão Nuclear. Isso cria uma certa esperança, apesar da palavra nuclear. Porque dissuasão é que foi usado na Guerra Fria. Eu tenho uma bomba, eu faço uma outra maior que a tua. Aí eu faço duas maior que aquela. Então, cada vez vai escalando a guerra. Talvez seja assim, eu espero. A gente quer que seja isso. O Putin utilizando o discurso nuclear para evitar que as armas tradicionais, vamos dizer assim, do mundo ocidental sejam utilizadas contra a Rússia para encerrar essa guerra, que já tem aí praticamente mais de 2 anos, né? Em fevereiro de 2022, então mais de 2 anos já. Mas é preciso lembrar também que a gente teve, por exemplo, crise dos mísseis em 62, que os mísseis nucleares chegaram a ser instalados em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Novamente, através da política de dissuasão, os mísseis foram desmontados. Mas eu lembro da Primeira Guerra Mundial, um evento tão simples, tão fácil de ser resolvido localmente, quando foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, acabou virando a Primeira Guerra Mundial. E ainda para lembrar, já que eu citei a Primeira Guerra Mundial, os números dos mortos nessa guerra Rússia e Ucrânia são para lá de estranhos. A gente tem números que vão de 70 mil mortos a 1 milhão de mortos. Coisa nos 2 meses que o Wall Street Journal fez uma divulgação de 1 milhão de mortos. Gente, 1 milhão de mortos numa guerra que praticamente são só 2 países, dá quase 1/10 dos mortos da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem que pensar em outro lado. Se uma guerra local, Rússia e Ucrânia, já vitimou o equivalente a 1/10 da Primeira Guerra Mundial, uma guerra que escale para uma guerra nuclear, que obviamente necessitaria de retaliação também nuclear, bom, a gente não estaria mais aqui, nenhum de nós estaria aqui, a gente veria um cataclisma nuclear. Eu tenho sérias esperanças que isso não vai acontecer, a nossa audiência tem que ficar calma nessa hora, porque pode ser, eu acho mais provável essa opção, que é uma estratégia de dissuasão, ou seja, desencorajamento do mundo ocidental. Tomara que seja isso, porque seria um cataclisma nuclear e seria definitivo. Olha só, né? E nos Estados Unidos, o Serviço de Inteligência americano alertou para várias ameaças reais de atentado contra a vida do candidato republicano à Casa Branca e ex-presidente Donald Trump até o dia das eleições. Essas ameaças, de acordo com a inteligência, são reais e concretas e estariam vindo do Irã. Oficiais de inteligência identificaram que as ameaças iranianas aumentaram nos últimos meses e que os oficiais do governo dos Estados Unidos estão trabalhando para proteger Trump e garantir que as eleições de novembro não sejam impactadas. O Irã, por sua vez, já negou anteriormente as alegações dos Estados Unidos sobre interferência nos assuntos americanos. Pisolato, os caras estão sentindo que Trump vai levar mesmo e querem eliminá-lo de todo jeito. O único problema nessa história aí é o seguinte, como você falou agora de Primeira Guerra Mundial, né, com o assassinato ali do húngaro, o que vai acontecer? Se continuarem essas iniciativas e tentativas de assassinato ao ex-presidente americano, pode ser compreendido o Irã como partícipe disso ou o autor de tudo isso e dá uma tremenda confusão. E aí o governo brasileiro está muito ligado ao governo iraniano, né? Ou seja, os caras estão tudo ali no BRICS. Pode sobrar para todo mundo nesse ventilador. O que você acha? Olha, na história dos Estados Unidos é conhecido, né, o mais famoso caso do JFK, né, o presidente que foi assassinado, depois o Robert Kennedy, em campanha, né, era candidato quando foi assassinado. Por mais que haja muita mitologia sobre o JFK e tal, a gente não tinha tido na história dos Estados Unidos, tirando o Gerald Ford, né? Gerald Ford sofreu 2 tentativas de assassinato no mesmo mês, né, setembro de 75, se não me falha a memória. Os primos Roosevelt, né, tanto o Theodore quanto o Franklin também sofreram atentados, mas 2 consecutivos
até agora, né, que é o caso do Trump, o tiro na orelha, né, e mais o caso aí da AK-47 que o sujeito disparou e as redes sociais do cara estavam anunciando, inclusive ofereceu dinheiro para quem ajudasse ele no projeto de assassinar o Trump. Tudo isso a gente poderia até relevar e considerar que são os lobos solitários, para usar a expressão que ficou em voga aí e virou moda depois do atentado contra o presidente, então candidato à presidência Bolsonaro, né, a do Délio Bispo. Mas é preciso lembrar que se o Trump ganhar, esse cão de três cabeças, esse trem desgovernado do globalismo, do islamismo terrorista, que aí tem a figura do Irã, e do próprio comunismo de Putin, Coreia, China e companhia, vai sofrer um freio, vai ser detido, vai ser posto na coleira. É o que a gente espera, inclusive, né? A gente não quer ver um mundo nem globalista, que ignore as soberanias e as histórias nacionais, não quer ver um mundo islâmico radical. Se alguém duvida de que o islamismo radical, eu reforço o radicalismo, nós temos aqui próximo de nós uma mesquita, eu conheço inclusive o Mullah, uma pessoa muito boa, totalmente contra esse tipo de artifício violento. Então eu digo o islamismo radical, aquele que domina o Afeganistão, por exemplo, aquele que é tremendamente machista, violento, homofóbico, para usar a expressão mais simplificada, esse ninguém quer. Muito menos o comunismo. Se caso alguém esteja nos ouvindo e gosta muito de comunismo, a gente sabe, pode sugerir alguns países para visitar. Nós não queremos isso. Tá? Nós queremos liberdade, nós queremos direito a poder se expressar, a poder empreender com tranquilidade, com segurança jurídica. E o Trump representa isso. Tá? Os Estados Unidos se desencaminhou. A gente teve aqueles casos nas universidades americanas de manifestações claramente antissemitas, chegando muito perto da violência física com relação aos estudantes judeus. Então a gente precisa de um Trump, ou pelo menos algo equivalente a ele. O Trump precisa ficar vivo para que a gente veja essa balança internacional aí voltando ao lugar, tendo uma nação que defenda a liberdade, uma nação poderosa como é os Estados Unidos, tomando a frente em movimentos que representem a defesa da liberdade. E como você bem falou, quando o nosso presidente atual começou a escolher lado, e sempre o lado errado, né? Ele fala dos palestinos, mas ele escolhe o Hamas, porque ele não está defendendo os palestinos, está defendendo um grupo terrorista que matou lá, a princípio, no dia 7 de outubro, 1.200 pessoas de forma cruenta, extremamente cruel, escolhendo o lado da China. A Gleisi Hoffmann estava na China fazendo parceria, ela é presidente do PT, que é o partido do presidente da República. Então, escolhendo lados errados. Como você falou, consegue se imaginar se o Trump ganha essa eleição, se permanece vivo para ganhar essa eleição, porque tudo indica que ele vai ganhar essa eleição. Traz o Elon Musk para ser o conselheiro ou algo parecido dele. E o Brasil do lado oposto dessa história. Olha o quanto nós vamos penar, porque não vai haver volta, né? Com os discursos que o atual presidente faz, como fez na ONU, né? Os discursos que ele faz claramente mostram que ele tem um lado. Olha só, nem precisa de bola de cristal para ver tudo isso. Qualquer criança pode enxergar, basta olhar nas entrelinhas, mas mesmo assim a coisa acontece. Pisolato, muito legal ter batido esse papo aqui com você, né? Obrigado, é sempre muito agradável conversar aqui, bater trocar essa ideia com você. A semana que vem a gente se fala de novo. Até lá e obrigado, hein? Obrigado, Paulo. Um abraço para a nossa audiência. É sempre um prazer conversar contigo e com os teus ouvintes das redes sociais. Um abraço, até a semana que vem. Tchau. E nós também ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você acha que merecemos um like, senta o dedo. Também peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe o máximo que puder. Um forte abraço e até amanhã.